23. Copy System Capítulo 221. A reta final da Terceira Grande Guerra Ninja. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Depois de testar a força de Meiterumi, Shin também lhe deu algumas dicas sobre seu treinamento. Agora que ela era uma delas, ele não se importava em ajudá-la a melhorar. Por que a Mei está de mau humor? Você a intimidou? Kuzina perguntou a Shin quando eles voltaram para casa, notando o rosto amuado de Meiterumi. O quê? Kuzina, você está questionando meu caráter. Eu jamais intimidaria uma garota, disse Shin, fingindo indignação. Sim, você faria. Você me intimida desde que éramos crianças. Shin ficou perplexo. Era uma mentira descarada. Ele nunca intimidou Kuzina. Viu? Você está tentando me intimidar agora mesmo, disse Kuzina, vendo sua expressão indignada. Você tem razão. Vou te intimidar. Shin agarrou Kuzina, que tentava escapar, e lhe deu uma punição completa. Se ela ia acusá-lo de bullying, ele que o fizesse. Maldita. Kuzina esfregou as bochechas vermelhas. Shin as beliscou com tanta força que estavam inchadas. Shin riu baixinho, gostando da frustração dela. Não me culpe, você pediu por isso. E eu realmente não intimidei a Mei. Sim, você fez isso. Meiterumi lançou um olhar furioso para Shin. Ele a chamara de fraca. Ah? Como eu te intimidei? Você disse que eu era fraco. Você acha que isso é bullying? Eu só estava constatando um fato. Você é fraco, disse Shin, com naturalidade. Ponto. Meiterumi respirou fundo. Ela estava com raiva. Em Kirigakure, ela era uma ninja renomada, uma das mais fortes da vila. E agora Shin a chamava de fraca. Ela queria discutir, mas não conseguia. Comparado a ele, ela realmente não era tão forte assim. Meiterumi abaixou a cabeça, desanimada. Ela precisava treinar mais. Ela sempre foi diligente. Caso contrário, não teria alcançado o nível de uma Jonin de elite na sua idade. E entre os Jonin de elite, ela era uma das mais fortes. Afinal, ela tinha Kekkei Jinkai. Shinobi com Kekkei Jinkai eram geralmente mais fortes do que aqueles sem. Traço. O tempo passou, e a Terceira Guerra Mundial Shinobi continuou. Mas estava chegando ao fim. Comparada à Segunda Guerra Mundial Shinobi, esta guerra estava terminando mais rápido, porém de forma mais brutal. Konoha, que inicialmente enfrentava dificuldades, virou o jogo graças a Minato Namikaze. Eles estavam ao caminho da vitória. É claro que Shin e sua equipe também contribuíram para a vantagem de Konoha. Afinal, esta guerra era diferente daquela da história original. Se eles não tivessem matado o terceiro Raikage, a vitória de Konoha não teria sido tão garantida. O incidente da ponte Kanabi já havia ocorrido, desenrolando-se de forma muito semelhante à história original. Kakashi Atake foi ferido e recebeu o Sharingan de Obito Uchiha, enquanto Obito foi dado como morto. Mas, na realidade, Obito havia sido salvo por Uchiha Madara e estava se recuperando no esconderijo de Madara. E Madara estava planejando manipular Obito para que ele se tornasse seu peão para revivê-lo. Ele sabia exatamente como explorar as fraquezas de um Uchiha, especialmente de um com fortes vínculos emocionais como Obito. Seu vínculo com Rinoa o tornava um alvo fácil. Traço. Liberação de fervura, técnica de névoa habilidosa. Meiterumi formou selos de mão e expeliu uma nuvem de névoa corrosiva em direção a Shin. É só vapor, disse Shin. Então a névoa se transformou em pedaços de gelo antes que pudesse alcançá-lo. Droga! Meus ataques são inúteis. Meiterumi bateu o pé, frustrada. Eles não são fracos. Só não são eficazes contra mim. Shin a consolou. Se você aprender o modo sábio, seu jutsu ficará ainda mais forte. Mas isso é um grande se. Mei é bem impressionante. Ela tem 2 Kekkei Jinkai agora, disse Tsunade. Meiterumi já possuía a liberação de lava antes, e agora também possuía a liberação de fervura, ambas obtidas por meio de seus próprios esforços. Até Tsunade ficou impressionada. Meiterumi era talentosa, talvez até mais talentosa do que ela. Você está quase no nível de um Kage agora, mas não é um Kage de verdade. Suas reservas de chakra estão te atrapalhando. Se você tivesse mais chakra, seria facilmente um shinobi de nível Kage, disse Shin, dando um tapinha no ombro de Meiterumi.
Embora o nível Kage não fosse grande coisa aos olhos de Shin, ainda era um alto nível de força no mundo shinobi. Mesmo nas grandes vilas, não havia muitos shinobi de nível Kage. O rápido progresso de Meiterumi em menos de um ano foi impressionante. Então você reconhece minha força? Meiterumi olhou para Shin esperançosa. A força exige reconhecimento. Você deve reconhecer a sua própria força. Ah, então você ainda não reconhece a minha força. Você ainda acha que sou fraca. A alegria de Meiterumi desapareceu, e ela baixou a cabeça, desanimada. Tsunade, como está indo seu treinamento de liberação de madeira? Shin perguntou a Tsunade depois de dar de ombros para Meiterumi. Nem fale nisso. É frustrante. Tsunade vinha se esforçando bastante, mas não havia progresso. Ela ainda não conseguia dominar a liberação de madeira. Não é sua culpa, Tsunade. A culpa é do Shin por ser um péssimo professor, disse Kuzina. Shin encarou Kuzina. Embora apreciasse sua tentativa de confortar Tsunade, culpá-lo não era justo. Estou começando a achar que não tenho talento, disse Tsunade, balançando a cabeça. Continue, Tsunade. Você vai despertá-lo eventualmente. Você não pratica há tanto tempo. Seja paciente, disse Shin, encorajando-a. Copie System capítulo 222, Encontro com Obito Shi Zetsu branco. Você tem muita coragem de aparecer aqui. Shin olhou para o Zetsu branco, ou melhor, para o Zetsu negro e o Zetsu branco. O Zetsu branco estava à esquerda, o Zetsu negro à direita. A presença do Zetsu negro significava que Madara Uchiha estava morto. Zetsu negro foi aquele a quem Madara confiou a tarefa de monitorar Obito e garantir que o plano continuasse nos trilhos. Madara pensava que o Zetsu negro era um produto da sua vontade, mas, na realidade, o Zetsu negro servia Kage e Otsutsuki. Madara era apenas um peão. Depois de se esconder nas sombras por mais de 1000 anos, o Zetsu negro finalmente estava vindo para a luz. Zetsu negro olhou para Shin sem dizer nada. Shin era uma anomalia, uma ameaça ao seu plano de reviver sua mãe, Kaguya. Se possível, Zetsu negro faria qualquer coisa para eliminar essa variável. Mas ele não sabia nada sobre Shin. Não ousava atacar e não tinha meios de derrotá-lo. Shin-sama, vim aqui para lhe dizer uma coisa. Você está aqui para me dizer que o Uchiha Madara está morto, certo? Shin perguntou, olhando para Zetsu negro. Como Shin-sama sabia? Zetsu branco perguntou surpreso. Vá direto ao ponto. Você não está aqui só para me dizer isso, está? Shin não respondeu a pergunta de Zetsu branco, e Zetsu branco não se atreveu a insistir. Se nem Madara conseguia lidar com Shin, o que ele poderia fazer? Madara-sama escolheu um peão para executar seu plano antes de morrer. Seu nome é Obito Uchiha. Ele despertou o Mangekyou Sharingan e é bastante forte. Obito Uchiha está atualmente executando a vontade de Madara-sama em seu nome. Se você algum dia cruzar o caminho dele, por favor, poupe-o. Zetsu negro e Zetsu branco vieram alertar Shin sobre Obito, na esperança de evitar um conflito. Obito era crucial para o plano Olho da Lua. Se ele morresse, não haveria ninguém para guiar o plano. Quanto a Shin, quem era o colaborador de Madara? Nem Madara nem Zetsu negro tinham qualquer expectativa em relação a ele. Eles ficariam gratos se Shin não interferisse. Entendo. Não sou tão irracional assim. Não vou matá-lo a menos que ele me empurre, disse Shin com um sorriso. Já que terminamos, você pode ir embora. Zetsu negro e Zetsu branco olharam para Shin e foram embora. Ficaram aliviados por Shin não interferir. Esqueci de perguntar sobre o paradeiro de Obito. Depois que eles partiram, Shin percebeu que havia esquecido de perguntar onde Obito estava. Ele queria encontrá-lo e copiar seu Kamui. Kamui era um poderoso ninjutsu espaço-temporal. Shin queria copiá-lo. Ter uma dimensão pessoal como a de Kamui seria útil para armazenar coisas. E Kamui também era bastante versátil. O olho direito podia teletransportar o usuário ou outros para a dimensão Kamui, e também podia torná-lo intangível. A fraqueza era que ele tinha um limite de tempo. Em seu estado de olho único, ele só podia ser usado por 5 minutos, antes que o usuário tivesse que esperar mais 5 minutos para usá-lo novamente. Mas essa fraqueza não se aplicava a Shin. Seu poder ocular era muito maior que o de Obito. Em termos de poder ocular, Shin era incomparável. O olho esquerdo podia teletransportar objetos ou pessoas a longas distâncias.
Também podia ser usado para atacar a dimensão Kamui. Shin usou Yomotsu Irazaka para interceptar Zetsu Negro e Zetsu Branco. Traço. Diga-me onde Obito Shi está, disse Shin. Shin-sama, por que você está procurando por Obito Shi? Zetsu Branco perguntou cautelosamente. Eu só quero conhecê-lo. Ele deve ser especial para ser escolhido por Uchiha Madara como seu peão, disse Shin calmamente. Obito era realmente especial. Ele podia ter sido um perdedor antes, mas agora era poderoso. Por favor, não interfira nos planos de Madara-sama. Ele pode estar morto, mas tem contingências, disse Zetsu Negro com uma voz grave. Ah? Zetsu Negro, isso é uma ameaça? Shin olhou para Zetsu Negro, seus olhos se estreitaram ligeiramente. Embora não tenha liberado seu chakra, Zetsu Negro ainda sentia uma sensação de perigo. Ele ficou chocado. Era a primeira vez que sentia medo de verdade, uma sensação de destruição iminente. Shin-sama, você sabia que ele era o Zetsu Negro sem o nem dizer. O Zetsu Negro não quis dizer nada com isso. Por favor, perdoe-o, Shin-sama. O Zetsu Branco imediatamente começou a rastejar, amaldiçoando interiormente o Zetsu Negro. Embora eles fossem atualmente um só ser, o relacionamento deles não era bom. Embora parecessem um só, o relacionamento deles não era bom. O Zetsu Negro desprezava o Zetsu Branco, sabendo que sua origem era uma criação de Kage Otsutsuki. Shin franziu a testa para o bajulador Zetsu Branco e então disse impacientemente, leve-me até Obito Uchiha. Sim, imediatamente. Zetsu Branco assentiu rapidamente. Zetsu Negro também não se opôs. Ele não ousou. Ele sentia que Shin realmente poderia matá-lo. Decidiu ser cauteloso. Traço. Depois de Zetsu Negro e Zetsu Branco, Shin finalmente conheceu Obito Uchiha, um peão verdadeiramente lamentável. Zetsu, quem é esse? O mascarado Obito franziu a testa. Zetsu havia trazido um estranho para encontrá-lo sem nem mesmo perguntar. Este é Uzumaki Shin, colaborador de Madara-sama. Não precisa esconder sua identidade na frente dele, disse Zetsu Branco. Obito franziu a testa e olhou para Shin, sentindo-se ainda mais irritado. Ele não sabia que Madara tinha um parceiro. Madara nunca mencionou isso. Ele claramente não confiava em Obito. Copy System capítulo 223. Por que você também tem Kamui? Enquanto Obito Shi olhava para ele, Shin também olhava para Obito. Ele olhou para o mascarado Obito, cuja aura era sombria. Era difícil imaginar que Obito já tivesse sido um garoto alegre. Então você é o famoso ceifador do mundo Shinobi? Os olhos de Obito se transformaram no Mangekyou Sharingan, e sua aura era afiada. Ele não percebeu a ansiedade nos olhos do Zetsu Branco. É melhor esse cara não fazer nenhuma besteira. De acordo com as informações que ele havia coletado, Shin Uzumaki era implacável. Se Obito fosse morto, eles teriam que ativar o plano B, um plano de contingência que Madara havia deixado para trás. As crianças de hoje em dia são tão presunçosas. Você está tentando me intimidar? Shin não se irritou com a tentativa de Obito de impor seu domínio. Sistema: use um cartão de replicação avançada para copiar a habilidade Kamui do Mangekyou Sharingan. Apóstrofo. Shin disse ao sistema. Ele tinha 7 cartas de replicação comum, 2 cartas de replicação avançada e uma carta de replicação divina. Não lhe faltavam cartas para copiar do Jutsu. Ele criou a carta de replicação divina combinando 5 cartas de replicação avançadas. Ele não sentiu nada enquanto copiava Kamui, mas agora podia sentir a existência da dimensão Kamui, sua própria dimensão Kamui pessoal, separada da de Obito. Sinceramente, estou decepcionado. Você é fraco. Shin disse, olhando para Obito. A força de Obito não era tão impressionante. Ele só era perigoso por causa do Kamui. Mas mesmo o Kamui não era invencível. Havia maneiras de combatê-lo, e Yomotsu Irazaka poderia permitir que ele entrasse na dimensão Kamui de Obito. E havia também a técnica de selamento, trave espacial, que podia incapacitar Kamui temporariamente. Sem Kamui, Obito era, no máximo, um Jonin de elite. Foi por isso que Shin o chamou de fraco. Mas era compreensível. Obito ainda era jovem. Nem todo mundo era trapaceiro como Shin. Você acha que eu sou fraco? Os olhos de Obito se estreitaram perigosamente, e ele atacou Shin com sua kunai. Seu ataque foi implacável,
direcionado aos órgãos vitais de Shin. Há algum problema em chamá-la de fraco? Shin ignorou o ataque de Obito, que passou direto por ele como se ele fosse uma ilusão. O que? Os olhos de Obito se arregalaram em choque. Não foi porque seu ataque falhou. Ele não esperava que desse certo de qualquer maneira. Shin era o ceifador do mundo shinobi. Se um ataque tão simples pudesse feri-lo, ele não mereceria o título. O que chocou Obito foi que Shin havia usado seu próprio Kamui. Como você também pode usar Kamui? O rosto de Obito empalideceu. Sua habilidade mais valiosa, aquela da qual ele mais se orgulhava, também era possuída por outra pessoa. Madara não disse que cada Mangekyou Sharingan era diferente. Que não havia habilidades duplicadas. Obito se sentiu traído. Surpreso. Não há nada para se surpreender, disse Shin, divertindo-se com o choque de Obito. Ele se perguntou qual seria a expressão de Madara se visse Shin usar limbo, prisão da fronteira. Pena que Madara estava morto. Ele provavelmente não veria Madara novamente por pelo menos 10 ou 20 anos. Mas o futuro era incerto. Talvez Madara nem tivesse a chance de ser revivido. Você também tem o Mangekyou Sharingan? Sua habilidade também é Kamui? Perguntou Obito. Ele sabia que Shin tinha o Sharingan. Não era segredo. Durante a Segunda Guerra Mundial Ninja, Shin usara o Susanoo para causar estragos. Todos sabiam que ele tinha o Sharingan. Zetsu Negro olhou para Shin, tentando obter mais informações. Isso mesmo. Shin assentiu calmamente. É uma pena que você só tem um olho, disse Shin, balançando a cabeça. Desgraçado. Você está me menosprezando. O ego frágil de Obito estava ferido. Ele achou que Shin estava zombando dele. Shin não estava zombando dele. Estava apenas decepcionado por ter copiado apenas o Kamui do olho direito. O olho esquerdo ainda estava com Kakashi ataque. Se Obito tivesse os dois olhos, Shin poderia ter copiado ambas as habilidades. Você vai pagar por isso, rugiu Obito, atacando Shin implacavelmente. Como portador do Kamui, ele conhecia sua fraqueza. Se ele atacasse continuamente por 5 minutos, ele poderia romper a intangibilidade de Kamui. 5 minutos se passaram e Obito estava encharcado de suor, mas continuou atacando. Mais 5 minutos se passaram, 10 no total, mas Shin permaneceu no estado de intangibilidade Kamui o tempo todo. Impossível. Como você consegue usar Kamui continuamente? Perguntou Obito, sem querer aceitar. Meu poder está além da sua compreensão. Shin agarrou o pescoço de Obito e o levantou. Obito não conseguiu resistir. Meu Kamui. Não está funcionando. Obito ficou chocado. Zetsu Negro permaneceu em silêncio. Não conseguia demonstrar nenhuma emoção em seu rosto sombrio, mas por dentro estava em pânico. O Kamui de Obito era poderoso, até mesmo problemático para o Zetsu Negro. E agora Shin também o possuía. E ele podia até mesmo neutralizar o Kamui de Obito com facilidade. Shin estava segurando Obito como se fosse uma galinha. Copie System capítulo 224. Meiterumi tem uma queda por mim? Shin-sama, por favor, acalme-se, implorou Zetsu Branco, observando Shin segurar Obito pelo pescoço. Ele temia que Shin o matasse. Shin-sama, a morte dele não lhe beneficiaria, disse Zetsu Negro. Ele era o mais preocupado. Obito era crucial para o seu plano. Ele não podia deixar nada acontecer com Obito antes que Madara fosse revivido. Vou poupá-lo pelo bem de Kamui. Considere isso um perdão por me atacar. Shin jogou Obito para o lado como se fosse uma boneca de pano. Ele caiu no chão, levantando uma nuvem de poeira. Tosse, tosse. Obito agarrou a garganta, olhando para Shin com uma mistura de raiva e medo. Contem-me seus planos. Todos eles. Shin olhou para Zetsu Negro e Obito. Você está planejando participar, Shin-sama? Zetsu Negro estava preocupado. Shin atrapalharia seus planos? Você tem algum problema com isso? O olhar penetrante de Shin perfurou Zetsu Negro, fazendo com que ele não conseguisse encará-lo. Não. Zetsu Negro percebeu que Shin era mais perigoso do que imaginava. Só o seu olhar era opressivo. Ele esperava que o plano desse certo. Assim que Kaguya fosse revivida, Uzumaki Shin não seria mais uma ameaça. Zetsu Negro acreditava que sua mãe era invencível. Ninguém poderia derrotá-la. Ela era uma deusa verdadeira. Shin foi embora.
Seu objetivo principal era copiar o Kamui de Obito, e ele conseguiu. Depois que Shin saiu, Obito se levantou, seu rosto cheio de raiva. Obito, aconselho você a não fazer nada de que possa se arrepender. Você não é páreo para Uzumaki Shin, disse Zetsu Negro. HMPH, você não é a vontade do Madara. Por que você é tão covarde na frente dele? Zombou Obito. Eu sou a vontade de Madara, mas não sou Madara. Obito, o Zetsu Negro está certo. Até o Madara-sama desconfiava do Uzumaki Shin. Francamente, você não é forte o suficiente para desafiá-lo. As palavras do Zetsu Branco foram duras, quase fazendo Obito explodir. Se você quer ficar mais forte, posso te dar um conselho. Recupere seu outro olho. Somente com os dois olhos você pode liberar o verdadeiro poder do Mangekyou Sharingan. Zetsu Negro disse. Ele queria que Obito se tornasse mais forte. Quanto mais forte Obito fosse, mais fácil seria completar o plano Olho da Lua e reviver Kage Otsutsuki. Não mencione isso de novo. Obito olhou feio para Zetsu Negro, silenciando-o. Embora tivesse visto Kakashi matar Rin com os próprios olhos, ele ainda não conseguia machucar sua antiga amiga e companheira de equipe. Rin não era seu único amor, ele também se importava profundamente com Kakashi. Shin, para onde você foi? Shin tinha acabado de voltar para casa quando Kuzina olhou para ele com desconfiança, como se estivesse interrogando um criminoso. Ela até se aproximou e o cheirou. O que você está fazendo? Shin perguntou, sem palavras. Parece que você não saiu escondido para conhecer outra garota, disse Kuzina. Você está delirando. Por que eu iria procurar outras mulheres se tenho todas vocês? Shin deu um tapinha na testa. Kuzina esfregou a cabeça, fazendo becinho. A suspeita de Kuzina não é irracional. A fase de lua de mel não dura para sempre, disse Tsunade. E Shin é do tipo que age por impulso, acrescentou Mikoto. Ponto. Minha reputação não é muito boa, né? Shin suspirou dramaticamente. Ele não achava que sua imagem fosse tão ruim assim. Ele se sentou, serviu-se de uma xícara de chá e disse, na verdade, saí para fazer uma coisa. Esqueci de avisar vocês. O que foi? Kuzina perguntou curiosamente. Kuzina sempre foi curiosa. Shin não escondia isso deles. Não era nada suspeito. Se ele escondesse, eles ficariam ainda mais desconfiados. Madara Uchiha está morto. Zetsu veio me contar, e eu fui ver o peão que ele escolheu. Madara Uchiha está morto. Tsunade ficou feliz ao ouvir isso. Ela esperava a morte de Madara há muito tempo. Se Madara quisesse, poderia ter vivido mais alguns anos. Mas ele provavelmente não queria mais viver daquele jeito, então fez seus preparativos e morreu em paz. Quem é o peão que Madara escolheu? Uchiha Obito. Ele é um membro do clã Uchiha, aluno de Minato Namikaze. Um gênio oculto. Obito pode ter sido um perdedor na academia, mas na verdade ele era um gênio. Ele despertou o Sharingan de dois Tomoe imediatamente, depois o Mangekyou Sharingan. Onde estão Konan e Mei? Shin não as via desde que retornara. Eles foram treinar. Você sabe como Konan é diligente. E Mei também está se esforçando, provavelmente por sua causa, disse Mikoto com um sorriso. Por minha causa? Shin olhou para ela, confuso. O que o treinamento de Mei Torumi tinha a ver com ele? Você esqueceu? Você vivia dizendo que ela era fraca. Então ela quer provar seu valor. Acho que ela pode estar afim de você. O olhar de Tsunade se aguçou. Bobagem. Eu não notei nada. Shin ignorou o olhar furioso de Tsunade e balançou a cabeça. Ele não notara nenhum interesse romântico em Mei. Copie System capítulo 225. Shin deve estar tramando alguma coisa. Shin, eu não estava brincando. Acho que aquela garota realmente tem uma queda por você. Mikoto, Kuzina, o que vocês acham? Tsunade olhou para Mikoto e Kuzina. É mesmo? Perguntou Kuzina, confusa. Ela não tinha percebido. Achava que Mei e Shin não se davam muito bem. Tsunade balançou a cabeça. Ela não deveria ter perguntado a Kuzina. Talvez. Mei parece se importar com o que você pensa, Shin, disse Mikoto após um momento de reflexão. Bom. Não diga bobagens. Eu não sinto nada por ele. Mei Torumi entrou na sala com o rosto vermelho e negou veementemente as acusações.
Ela tinha acabado de voltar e ouviu a conversa deles. Ela lançou um olhar furioso para Shin. Como ousavam dizer que ela gostava dele? Ele era tão irritante. Aí, dizer isso na minha frente me magoa. Você está me fazendo sentir como se eu não fosse atraente. Shin deu um peteleco na testa. Espere só. Um dia eu vou te dar uma surra, ameaçou Meiterumi. Garota, você tem coragem. Boa sorte com isso. Kuzina ficou atrás de Mei, dando um tapinha em seu ombro e sorrindo. Meiterumi ficou um pouco nervosa depois de fazer sua declaração ousada, mas quando viu Shin olhando para ela, ergueu o queixo em desafio. Ela não recuaria. Bem, continuem conversando. Vou levá-la para fora para uma pequena aula. Shin se levantou com um sorriso e arrastou Meiterumi para longe. Meiterumi lutou, mas foi inútil. Ela jurou não desistir, ela tinha seu orgulho. O que está acontecendo? Conan tinha acabado de entrar e viu Shin arrastando Meiterumi para longe. Ela retornou mais tarde que Meiterumi não sabia o que havia acontecido. Meiterumi estava sendo espertinha e foi arrastada por Shin para ser punida, disse Kuzina com um sorriso, imaginando o estado miserável de Meiterumi. Shin logo retornou com Meiterumi, que agora o seguia docilmente, parecendo completamente derrotada. Isso foi rápido. Kuzina queria provocá-la. Ela já tinha se comportado de forma durona antes, mas se rendeu tão rápido. Ainda está planejando me espancar até virar polpa? Shin perguntou a Meiterumi com um sorriso. Não, eu não ousaria. Meiterumi balançou a cabeça rapidamente, sua arrogância anterior desapareceu. Certo, sente-se. Por que você está de pé? Shin olhou para Meiterumi e a puxou para uma cadeira. Meiterumi lançou-lhe um olhar furioso. Sentar. Ela nem conseguia ficar em pé direito. A bunda dela estava inchada. Não, eu fico de pé, disse Meiterumi com os dentes cerrados. Ela queria morder Shin. Kuzina, Mikoto, Tsunade e Konan olharam para ele estranhamente. Meiterumi não queria que descobrissem sobre sua punição. Era muito constrangedor. Ela rapidamente deu alguns passos para trás, tentando esconder. Felizmente, eles não perceberam. Meiterumi suspirou aliviada, mas ainda não conseguia se sentar. Ela lançou outro olhar furioso para Shin, depois pediu licença e foi para o quarto. Não queria ser exposta. Depois que Meiterumi saiu, Kuzina e os outros olharam feio para Shin. Shin, o que você fez? Konan perguntou. Nada. Se quiser saber, pergunte a Meiterumi. Mas duvido que ela lhe conte. Shin não lhes contaria. Meiterumi provavelmente o mataria se ele contasse. A julgar pela forma como ela está agindo, Shin deve ter feito algo inapropriado, disse Kuzina. Shin, tenho algumas perguntas sobre treinamento. Você pode me ajudar? Konan sentou-se ao lado de Shin. Ela queria perguntar a Shin antes, mas ele não estava lá. O que é? A técnica do Deus Voador do Trovão. Acho que estou pegando o jeito, mas ainda há algumas coisas que não entendo. Konan, você está aprendendo a técnica do Deus Voador do Trovão? Tsunade olhou para ela surpresa. Tsunade também tentou aprender a técnica do Deus Voador do Trovão antes, depois de ver o quão conveniente era o ninjutsu espaço-temporal de Shin. Mas ela não tinha talento naquela área e não conseguia aprender. Não só ela, mas Mikoto e Kuzina também tentaram aprender, mas nenhuma delas conseguiu. Sim, já pratico há algum tempo e estou começando a entender, Konan assentiu. Era uma técnica difícil. Isso é impressionante. Eu nem consegui começar, disse Kuzina. Ela havia desistido de aprender a técnica do Deus Voador do Trovão há muito tempo. Konan, o que você não entendeu? Eu posso te explicar, disse Shin. Ele entendeu bem a técnica do Deus Voador do Trovão, tendo-a estudado minuciosamente. Embora tivesse Yomotsu Irazaka, um ninjutsu espaço-temporal superior, ele ainda aprendeu a técnica do Deus Voador do Trovão para expandir seu conhecimento. Ele tinha um talento natural para ninjutsu espaço-temporal, e sua compreensão da manipulação espacial já era bastante avançada. Ele a dominou rapidamente e estava confiante de que sua compreensão superava até mesmo a de Minato Namikaze. Não consigo criar a fórmula do Deus Voador do Trovão. A técnica do Deus Voador do Trovão não poderia ser usada para teletransporte sem a fórmula do Deus Voador do Trovão. Shin assentiu e perguntou à Kuzina, Mikoto e Tsunade, entendo.
Vocês três também querem aprender? Não, obrigada. Eu gostaria, mas sei que não posso. Kuzina balançou a cabeça. Ela já havia desistido de aprender a técnica do deus voador do trovão. Mikoto e Tsunade também recusaram. Shin não as forçou. Sem talento em ninjutsu espaço-temporal, era impossível aprender a técnica do deus voador do trovão. Shin então ensinou Konan sozinho, compartilhando seu entendimento da técnica com ela. Konan havia feito algum progresso, o que significava que ela tinha algum talento em ninjutsu espaço-temporal. Talvez ela pudesse realmente aprender. Konan ouviu atentamente, tomando notas e planejando estudá-las mais tarde. Copy System capítulo 226, eliminando Yaiko. Durante esse período, Shin permaneceu principalmente na Terra dos Redemoinhos, ajudando Konan com o deus voador do trovão. Graças aos seus dons naturais, e à orientação completa de Shin, Konan finalmente compreendeu os fundamentos do ninjutsu espaço-temporal. Ela progredira ao ponto de executar o jutsu, embora lentamente. Mas, com bastante prática, logo dominaria. Você pode me ajudar com meu treinamento? Meitoru me perguntou a Shin, que estava praticando taijutsu. Claro. Mas minhas costas estão doloridas. Me faça uma massagem primeiro, Shin perguntou com um sorriso. Meitoru me queria ir embora, mas se conteve. Ela cerrou os dentes e caminhou em direção a Shin. Tudo bem. Mas espero que cumpra a sua palavra. Não quero fazer isso à toa. Não se preocupe, não vou te enganar. Se você se sair bem, vou te dar uma boa sessão de treinamento, Shin a tranquilizou. E se eu não fizer um bom trabalho? Mei percebeu a brecha em suas palavras. Então não estarei com vontade de dar aula. Isso é mesmo uma pergunta. Shin revirou os olhos. Meiterumi também revirou os olhos. O que ela deveria fazer se ele não estivesse satisfeito? Você acha que eu te enganaria? Shin perguntou, olhando para ela. Como você sabe? Você tem algum tipo de habilidade de ler mentes? Mei deu um passo para trás, olhando para ele com cautela. Eu não tenho esse tipo de habilidade. Mas você está agindo de forma muito suspeita. Está escondendo alguma coisa? Shin olhou para ela com desconfiança. Mesmo que eu esteja, por que eu deveria te contar? Meitoru me disse bufando, e então começou a massagear os ombros de Shin. Você parece irritado, mas suas ações dizem o contrário, comentou Shin. Traço. Então, você está satisfeito? Mais ou menos. Mas não tenho tempo para treinar você hoje. Talvez em alguns dias. Shin deu um tapinha na cabeça de Mei e se levantou. Meiterumi ficou sem palavras. Ele a tratava como uma criança. A propósito, diga à cozinha e aos outros que tenho algo para fazer e voltarei em alguns dias. Shin disse e então desapareceu. Como eu vou explicar isso? Por que você mesma não conta? Murmurou Meiterumi, desanimada. Ela sabia que eles perguntariam para onde Shin tinha ido. Traço. Shin deixou a terra dos redemoinhos e apareceu ao lado de Zetsu Branco, que segurava uma kunai voadora do deus do trovão. Shin havia dado essa kunai a Zetsu Branco para que ele pudesse contatá-lo sempre que precisasse. Enquanto o Zetsu Branco canalizasse chakra para a kunai, Shin sentiria isso. Zetsu Branco, o que houve? Shin perguntou. Este era apenas um clone do Zetsu Branco, não original. Shin-sama, o Shiobito está planejando persuadir Nagato Uzumaki a executar o plano Olho da Lua. Estou aqui para informá-lo, disse Zetsu Branco diretamente. Ele sabia que Shin não gostava de perder tempo. Você tem interesse em vir, Shin-sama? Perguntou Zetsu Branco. Ah, pode ser divertido assistir. Shin desapareceu e reapareceu ao lado de Obito Uchiha. Ele havia colocado uma marca voadora do deus do trovão em Obito na última vez em que se encontraram. Obito não sabia disso. Ele nem sabia que Shin era capaz de usar a técnica do deus voador do trovão. Afinal, todos sabiam que apenas Minato Namikaze, o relâmpago amarelo, poderia usar a técnica do deus voador do trovão. Como você chegou aqui? Obito estava alerta e imediatamente notou Shin. Ele olhou para ele com cautela. Não fique tão tenso. Sou parceiro do Madara, lembra? Não tenho intenção de te machucar, disse Shin com um sorriso, ignorando a vigilância de Obito. Obito zombou interiormente. Parceiro do Madara? Ele não acreditava. Você não vai ver o Nagato Uzumaki? Vamos. Shin começou a andar,
deixando um Obito confuso e desconfiado para trás. Droga, Zetsu. Devo ter me traído, sibilou Obito baixinho. Só ele e Zetsu sabiam do seu plano de se encontrar com Nagato. Mas ele não podia confrontar Zetsu agora. Precisava seguir Shin e descobrir o que ele estava tramando. Ele não era o Obito ingênuo que costumava ser. Qualquer um que tentar me impedir de criar um mundo com Rin é meu inimigo, pensou Obito, com os olhos brilhando de determinação. Não me olhe assim. Ainda não aprendeu a lição? Shin se virou e olhou para Obito calmamente. Obito sentiu uma pressão imensa no olhar de Shin e rapidamente abaixou a cabeça. Traço. Eles chegaram em Amegakure e encontraram facilmente Nagato Uzumaki, graças às informações fornecidas por Zetsu. Esse cara não é adequado para o plano Olho da Lua. Obito franziu a testa enquanto observava Nagato das sombras. Segundo as informações de Zetsu, Obito havia descoberto a personalidade de Nagato. Nagato estava seguindo a liderança de Yaiko. Como ele poderia convencê-lo a executar o plano Olho da Lua naquela situação? Esse Yaiko. Obito olhou para o sorriso alegre de Iko com desgosto. Ele odiava esse tipo de gente agora, incluindo seu professor, Minato Namikaze. Era por causa de Minato que ele odiava pessoas alegres. Ele odiava Minato por não salvar Rin. Minato não merecia ser professor. Se você quer que Nagato execute o plano, você tem que se livrar de Iko, disse Shin, olhando para Obito. Yaiko podia não ser forte, mas sua existência era importante. Enquanto Yaiko estivesse vivo, Nagato jamais se tornaria mal. Ele tem que morrer, disse Obito, olhando para Yaiko com intenção de matar. A existência de Iko estava atrapalhando o plano Olho da Lua, atrapalhando seu sonho de criar um mundo com Rin. Então, Yaiko teve que morrer. Copy System capítulo 227. Obito começa a manipular Nagato. Obito Shia queria eliminar Yaiko, mas não conseguia pensar em uma boa maneira de fazer isso. Ele olhou para Shin. Você quer que eu elimine Iko? Shin perguntou, captando o olhar de Obito. Matar um mero Jonin de elite não deveria ser um problema para você, deveria? Não é um problema, mas por que eu faria isso? Shin perguntou. Você é o parceiro do Madara. Não quer completar o plano Olho da Lua. Se Iko não morrer, será difícil usar Nagato, disse Obito calmamente. Ele havia se tornado bastante inteligente depois de se tornar maligno. Não tenho pressa em concluir o plano Olho da Lua. Não me importo muito com isso. Shin disse a verdade. Ele não se importava se o plano falhasse. Obito franziu a testa. Ao ouvir a indiferença de Shin, duvidou que ele tivesse realmente cooperado com Madara. O que Obito não sabia era que Madara havia sido forçado a cooperar com Shin. Não havia uma parceria real entre eles. Shin precisava que Madara revivesse Kage Otsutsuki para que ele pudesse copiar sua imortalidade. Mas agora que ele havia alcançado a imortalidade, não havia necessidade de cooperação. Vamos ver Nagato Uzumaki primeiro. Shin pulou da árvore e foi em direção à base da Akatsuki. Obito ficou irritado com a atitude unilateral de Shin. Ele queria ver Nagato e convencê-lo, mas não planejava encontrá-lo na presença de Yaiko. Mas agora que Shin já estava indo, Obito não teve escolha a não ser segui-lo. Traço. Este lugar é realmente primitivo. Shin olhou para a base da Akatsuki. Era apenas uma caverna com dezenas de pessoas reunidas lá dentro. Nos encontramos novamente. Shin disse com um sorriso, olhando para Yaiko e Nagato. Este foi o segundo encontro deles. A primeira vez foi quando Shin foi copiar o Rinnegan. É você. Yaiko ficou cauteloso. Nagato também se adiantou, pronto para lutar, e protegeu Yaiko. Eles ficaram inconscientes devido à pressão avassaladora de chakra de Shin na última vez que se encontraram, então foram cautelosos dessa vez. Você ainda se lembra de mim? É uma honra. Shin sorriu e entrou na caverna. Yaiko e Nagato seguiram, com expressões sombrias. Os outros membros da Akatsuki esperavam do lado de fora. Obito também entrou na caverna. Ceifador do mundo Shinobi. Não nos lembramos de ter provocado você, disse Yaiko. Após o último encontro, Yaiko investigou Shin e descobriu seu título infame. Ele ficou apavorado. Foi um milagre eles terem sido poupados. Você não fez isso, e eu nunca disse que fez. Shin disse. Yaiko ficou sem palavras. Então por que Shin estava ali? E com um homem mascarado que parecia um vilão? Yaiko olhou para Obito.
Ele não confiava naquele cara. Foi ele quem quis te ver. Só vim pelo show, disse Shin, criando uma cadeira de madeira com liberação de madeira e sentando-se. Os olhos de Obito se arregalaram. Shin também poderia usar a liberação de madeira? Ele também transplantou as células de Azirama Senju? Shin não sabia que Obito estava pensando isso. Se soubesse, zombaria. Ele tinha Kekimora. Por que ele precisaria de um método tão básico para obter a liberação de madeira? Além disso, a liberação de madeira de Obito era apenas uma imitação barata. Não era poderosa, e Obito nem se deu ao trabalho de desenvolvê-la. Ele dependia inteiramente de seu Mangekyou Sharingan. E quem é você? Yahiko olhou para Obito. Ele estava mais cauteloso com Obito do que com Shin. Obito, com sua máscara e aura sinistra, parecia um vilão saído de um livro de histórias. Eu sou Uchiha Madara. Obito disse com uma voz profunda, tentando disfarçar sua voz, mas ainda não soava como Madara. Claro que não importava. Yahiko e Nagato nunca tinham conhecido Madara nem ouvido sua voz. Yahiko ficou atordoado por um momento, mas então percebeu que Obito estava mentindo. Uchiha Madara estava morto. Todos sabiam disso. Obito esperava a descrença deles. Se estivesse sozinho, teria que gastar mais tempo para convencê-los. Mas Shin estava ali agora. Ele pode provar que eu sou Uchiha Madara, disse Obito, apontando para Shin. Se Shin o ajudasse a mentir, Yahiko e Nagato teriam mais probabilidade de acreditar nele. Desculpe, não conheço ninguém com esse nome, disse Shin com um sorriso. Ponto. Obito ficou atordoado. Olhou para Shin, com expressão sombria. Felizmente, a máscara escondia seu rosto. Acredite ou não, eu sou Uchiha Madara. Obito se forçou a parecer indiferente. Explicar mais só desvalorizaria a situação, então era melhor permanecer vago e misterioso. Mesmo que você seja Uchiha Madara, qual é o seu propósito aqui? Os olhos de Yahiko se estreitaram. Se aquele homem fosse realmente Madara, então ele era ainda mais perigoso. Propósito. Não estou aqui por você. Estou aqui pela Nagato. Obito olhou para Nagato, que estava em silêncio. Ele não queria falar com Yahiko. Para mim? Nagato finalmente falou, olhando confuso para o homem mascarado. Por causa dos seus olhos, o lendário Rinnegan, os olhos do sábio dos 6 caminhos, os olhos que detêm o poder da criação e da destruição. Nagato, tenha cuidado. Este homem não tem boas intenções. Yahiko percebeu imediatamente as intenções de Obito ao ouvir suas palavras. Ele estava preocupado que Nagato pudesse ser enganado. Obito ficou furioso. Ele precisava se livrar de Yahiko. Não podia manipular Nagato com Yahiko por perto. Já que você possui o Rinnegan, você deve entender seu propósito, disse Obito a Nagato, escondendo sua intenção de matar. Shin assistiu a cena com diversão. Ele sabia que Obito estava tentando enganar Nagato. Copy System capítulo 228, Shin, que sonho idiota. Nagato, que estava impassível, olhou para Obito com um lampejo de interesse. O propósito do Rinnegan? Que propósito? Perguntou Nagato. Ele aprendera com seu mestre, Jiraiya, que possuía o Rinnegan. Jiraiya também lhe dissera que ele era a criança da profecia que traria mudanças ao mundo shinobi e esperava que ele usasse o Rinnegan com sabedoria. Obito sorriu interiormente. Ele não tinha medo de Nagato não acreditar nele. Ele tinha medo de Nagato permanecer em silêncio. O Rinnegan são os olhos do sábio dos 6 caminhos, o ancestral dos shinobi. Diz a lenda que ele detém o poder de criar e destruir, os olhos supremos que controlam a vida e a morte. Obito disse com uma voz profunda. Shin, observando a atuação de Obito, ficou impressionado. Obito havia realmente abraçado seu papel de vilão. Ele sabia que Obito costumava ser um garoto brincalhão. Agora, ele estava firmemente no caminho de um vilão. Madara havia escolhido bem seu peão. Shin era mais forte que Madara, mas quando se tratava de manipular pessoas, até ele tinha que admitir que Madara era superior. Yahiko franziu a testa para Obito, mas não o interrompeu. Mesmo que Obito estivesse tentando enganar Nagato, Yahiko acreditava que poderia frustrar o plano de Obito enquanto ele estivesse ali. Nagato, só o Rinnegan pode trazer paz ao mundo shinobi. Você não quer trazer paz ao mundo? Obito perguntou depois de seu discurso. Yahiko quase se comoveu com as palavras de Obito. Seu objetivo era alcançar a paz.
O coração de Nagato se agitou. Esse era o desejo de Iko, e o desejo de Iko era o seu desejo. Ele ficou comovido com as palavras de Obito. Como posso alcançar a paz mundial? Nagato perguntou ao homem mascarado. É simples. Use a força esmagadora. Diante do poder absoluto, ninguém ousará começar uma guerra. É assim que se alcança a paz. Obito viu que Nagato estava prestes a ser persuadido e continuou. Isso é um absurdo. Yaiko interrompeu antes que Nagato pudesse responder. O método deste homem mascarado para alcançar a paz era completamente diferente do seu. Yaiko queria que as pessoas se entendessem, se comunicassem e resolvessem todos os conflitos pacificamente, não por meio da violência. Mesmo que a paz seja alcançada pela violência, é uma falsa paz. Somente através da comunicação e da compreensão o mundo shinobi pode se tornar uma grande família. Essa é a verdadeira paz. Ponto. Que ingênuo. Você nunca deve ter vivenciado a dura realidade do mundo. Shin não pôde deixar de comentar. Ele sabia que Iko era ingênuo, mas não esperava que ele fosse tão ingênuo. Yaiko olhou para Shin com raiva. Sentiu que Shin estava zombando do seu sonho. Shin estava de fato zombando dele. Quão ingênuo ele poderia ser para ter tal sonho? Aquele tipo de paz era uma fantasia infantil. Nunca aconteceria. Conflitos entre pessoas não poderiam ser resolvidos apenas pela comunicação. Se pudessem, não haveria guerras. Yaiko, uma órfã de guerra que cresceu em meio à violência, teve um sonho assim, o que foi irônico. Não importa o quão forte você seja, você não pode zombar do meu sonho. Yaiko gritou para Shin. Por que não? Seu sonho ridículo merece ser ridicularizado, disse Shin com desdém. Shin não estava tentando ser cruel, mas o sonho de Iko era simplesmente ridículo demais. Se você realmente quer alcançar a paz mundial, a dissuasão pela força é o caminho a seguir. Pelo menos, ela pode alcançar uma paz temporária. Se eles quisessem paz, Shin achava que a dissuasão seria mais confiável do que o método de Yaiko. Quanto a alcançar a paz por meio da comunicação e da compreensão, isso era impossível, a menos que todos no mundo fossem tão ingênuos quanto Yaiko. O plano de Madara de aprisionar todos em um sonho com o Tsukuyomi infinito era extremo demais. Não era paz, era destruição. Claro, Shin não se importava com a paz. Seja paz ou caos, isso não afetaria sua vida. Eu nunca concordarei com isso. Yaiko olhou para Obito e Shin com hostilidade. Para ele, nem o homem mascarado nem Shin eram boas pessoas. Shin era o ceifador do mundo shinobi, e havia rumores de que ele havia matado dezenas de milhares de pessoas. Bem, dezenas de milhares era um exagero. Embora Shin tivesse matado muitas pessoas, não eram tantas assim. Era apenas propaganda para desacreditá-lo. Obito franziu a testa diante da teimosia de Iko, desejando poder matá-lo. Se você está tentando nos usar, então vá embora. Eu alcançarei a paz mundial com meu próprio poder, disse Iko, emitindo uma ordem de despejo. Que sonho idiota. Volte a dormir e sonhe com ele. Shin se levantou e foi embora. Ele não queria mais ficar com aquele idiota ingênuo. Ele achava o sonho de Iko idiota. Até o Tsukuyomi infinito de Madara era mais realista. No mundo shinobi, como resolver problemas sem violência? Como alcançar a paz sem força? Havia conflitos constantes até mesmo entre pessoas comuns, sem falar nos ninjas que detinham o poder. Obito hesitou por um momento após ver Shin sair, então se virou para sair também. Ele percebeu que seu plano havia falhado. Com Iko por perto, não havia como convencer Nagato. Antes de sair, ele se virou. Você não pode alcançar a paz assim. Nagato, pense nisso. Somente o poder do Rinnegan pode deter as 5 grandes vilas e alcançar a paz verdadeira. Depois de dizer isso, Obito foi embora, deixando Nagato imerso em pensamentos. Nagato, não me diga que ele te convenceu? Yaiko perguntou, olhando para Nagato com preocupação. Nagato, lembre-se, a violência não resolve nada. Só perpetua o ódio e o conflito. Não tem sentido. Yaiko olhou para Nagato com seriedade. Ele não queria que Nagato se deixasse influenciar pelas palavras de Obito. Eu sei, Yaiko. Vou te ajudar a realizar seu sonho, disse Nagato com um sorriso. Ele só sorria quando estava com Yaiko. Era evidente que eles compartilhavam um vínculo especial. Yaiko olhou para Nagato e assentiu aliviado.
Estava feliz por Nagato não ter sido enganado. Copy System capítulo 229. Shin oferece conselhos. O que fazemos agora? Obito perguntou a Shin depois que eles saíram. Ele estava sem ideias. Nagato não reagiu ao seu discurso. Obito sabia que suas palavras foram ineficazes. Simples. Mate aquele ingênuo Yaiko, disse Shin, olhando para Obito. Se você for matá-lo, eu até te patrocino com uma kunai. Shin sacou uma kunai e ofereceu a Obito. Obito olhou para a kunai, com os lábios trêmulos. Ele precisava de uma kunai patrocinada. Precisava da ajuda de Shin para matar Aiko. Obito queria fazer isso sozinho, mas Nagato nunca saiu do lado de Aiko. Ele não conseguia encontrar uma oportunidade para atacar. E se atacasse de forma imprudente, poderia não conseguir matar Aiko e também seria descoberto por Nagato, arruinando tudo. Quero que você mate Aiko. Com a sua força, você deve conseguir fazer isso sem que ninguém perceba. Embora eu ache o Yaiko irritante, não vou matá-lo. Shin recusou. Matar o Yaiko não seria difícil, mas era problema de Obito, não dele. E não havia benefício algum para ele, então por que se preocupar? Mas posso te dar um conselho. Shin sorriu. Obito sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquele sorriso. Shin estaria tramando alguma coisa. Ele já estava desconfiado de Shin, agora estava ainda mais. Parece que você tem medo que eu te mate. Relaxa, você ainda é útil. Não vou te matar tão facilmente. Shin percebeu a cautela de Obito e o tranquilizou. Você não precisa matar Aiko. Anzo, o líder de Amigakure, tem medo da Katsuki. Você pode usar isso a seu favor. Ah, e tem também o Danzo. Se você contar a ele sobre o Rinnegan, ele imediatamente enviará pessoas para lidar com a Katsuki. E Aiko, na história original, foi morto por Anzo e Danzo. Revelar a existência do Rinnegan. Obito franziu a testa. Não era uma boa ideia. O Rinnegan era um dos 3 grandes dojutsus. Embora poucos o tivessem visto, sua reputação era lendária. Dizia-se que ele possuía o poder de criação e destruição, um pouco exagerado. Embora o Rinnegan fosse divino, ele não podia criar ou destruir o mundo. Se o Rinnegan for revelado, Nagato não estará em perigo. Você é burro. Se Nagato estiver em perigo, isso é bom para você. Você pode salvá-lo e ganhar a confiança dele, disse Shin, olhando para Obito como se ele fosse um idiota. Obito não conseguia nem perceber isso. Obito sentiu uma pontada de irritação por ser tratado como um idiota, mas conteve a raiva. Não podia derrotar Shin, seu Kamui era inútil contra ele. Eu te dei o plano. Se ainda não consegue matar Aiko, é melhor cometer suicídio e esquecer o plano Olho da Lua. Aonde você vai? Perguntou Obito enquanto Shin se virava para ir embora. O plano para eliminar Aiko ainda não estava completo. E como colaborador de Madara, Shin não deveria contribuir para o plano Olho da Lua. Estou voltando para a Terra dos Redemoinhos. Me avise quando o plano der certo. Eu vou assistir ao espetáculo. Shin não estava interessado em conversar com o recém-escurecido Obito. Ponto. Droga. Ele é mesmo um colaborador do Madara? Gritou Obito, irritado, depois que Shin foi embora. É sim, Obito. Você deveria ser mais respeitoso com ele, disse Zetsu, aparecendo de repente. Era um aviso. Não venha me surpreender desse jeito de novo, ou eu vou te matar. Obito olhou feio para Zetsu. Entendido, Obito. Zetsu ficou surpreso com o olhar de Obito e concordou rapidamente. Não era forte o suficiente para desafiar Obito, sua especialidade era coletar informações, não combater. Uzumaki Shin não parece interessado no plano Olho da Lua. Por que Madara colaborou com ele? Não posso te contar. Pergunte ao Madara-sama quando ele estiver revivido. Espero que ele te conte então. HMPH. Obito não confiava mais em Zetsu completamente. Ele havia revelado seus planos a Shin. Ele só podia confiar em si mesmo. Mas Zetsu ainda era útil. Zetsu, tenho uma tarefa para você. Vá para Konoha e conte a Danzo Shimura sobre o Rinnegan. Obito decidiu seguir o plano de Shin. Ele não iria para Konoha sozinho. Não era tão imprudente assim, não depois da lição de Shin. Sabia que não era forte o suficiente para sobreviver a uma viagem a Konoha. Obito, ouvi direito. Por que você revelaria a existência do Rinnegan? Não deveríamos manter isso em segredo. Zetsu ficou chocado. Obito estava louco.
Faça o que eu digo. Sem perguntas. Tudo bem, eu faço isso. Zetsu não discutiu mais. Talvez Obito tivesse um plano. Ele não acreditava que Obito sabotaria o plano Olho da Lua. Afinal, ele queria ver Rinoara novamente. Copy System capítulo 230. Ansiosos pelo seu próximo erro, Shin olhou para a Kuzina, que o encarava com desconfiança. Não era só a Kuzina, Tsunade, Mikoto e Konan também o olhavam com a mesma expressão. Eu fiz algo errado. Não avisei vocês que estava indo embora, mas pedi para Mei avisar, disse Shin, confuso. Ele pensou que eles estavam bravos porque ele foi embora sem avisá-los. HMPH, a Mei já nos contou tudo. Honestidade é a melhor política, disse Kuzina com um sorriso irônico. Shin ficou confuso. Olhou para Mei Terumi, que evitou seu olhar. O que ela te disse? Shin tinha certeza de que Mei o havia incriminado. Ele só não sabia o que ela havia dito. Ela disse que você saiu para encontrar seu amante, disse Tsunade. O rosto de Shin escureceu. Parecia que Mei Terumi precisava de mais uma palmada. E você acreditou nela? Shin olhou feio para eles. Claro que não. Só estamos esperando para ver como você vai puni-la, disse Kuzina, sorrindo para Mei Terumi. O queixo de Mei Terumi caiu. Você não acreditou em mim? Ela achou que Kuzina estava realmente brava. Será que ela estava fingindo? Não. Eu conheço o Shin. Se ele tivesse uma amante, ele seria aberto sobre isso, não ficaria se escondendo, disse Kuzina, olhando para Shin. Kuzina, você me conhece tão bem, disse Shin com um sorriso. Afinal, nós crescemos juntos, disse Kuzina, aconchegando-se nos braços de Shin e lançando um olhar presunçoso para Tsunade e Mikoto. Tsunade e Mikoto trocaram um olhar. Elas lidariam com Kuzina mais tarde. Mei, venha comigo. Você vai ser punida por espalhar boatos, disse Shin, encarando Mei Terumi. Posso me desculpar agora? Mei Terumi recuou. Ela se arrependeu de ter provocado Shin. Uma boa criança admite seus erros. Shin se aproximou e afagou sua cabeça. Justo quando Mei Terumi pensou que ele a deixaria ir, Shin continuou, mas eu não acho que você seja do tipo que aprende com seus erros. Shin arrastou Mei Terumi para longe. Mei Terumi gritou por socorro, mas tudo o que viu foram as expressões divertidas de Kuzina e Tsunade. Ela é sua subordinada, não é? E você vai ficar aí parado assistindo? Que crueldade, disse Tsunade para Kuzina. Não só ela, mas vocês também são meus subordinados. Eu sou a Suikage de Suikagakure. Vocês são apenas membros, disse Kuzina, orgulhosa. Falando em Suikagakure, Kuzina, você não está mais pensando em desenvolver sua vila? Mikoto perguntou surpreso. Não sei como desenvolver. Vamos deixar como está. Acho que basta só nós dois. Não há necessidade de expandir. Kuzina disse, coçando a cabeça. Ela achou isso muito trabalhoso e desistiu. Meia hora depois, Shin retornou, seguido por uma choramingona Mei Terumi. Mei Terumi lançou um olhar furioso para Shin. Ele tinha sido implacável. A bunda dela estava dormente. Kuzina, Konan, Mikoto e Tsunade olharam para a postura estranha de Mei, e ela quis desaparecer. Era muito constrangedor. Estou ansioso pelo seu próximo erro, disse Shin a Mei Terumi. Ele tinha gostado de puni-la. Não haverá próxima vez, disse Mei Terumi com uma expressão abatida. Ela não sabia quanto tempo levaria para a dor diminuir. Talvez eu tenha que sair de novo em alguns dias. Vocês querem vir comigo? Shin perguntou a Mikoto e aos outros. Não, obrigada. Prefiro ficar aqui e relaxar com um sake. Tsunade balançou a cabeça. Ela havia parado de jogar, mas se tornou viciada em álcool. O que você vai fazer? É por diversão? Se não, então eu não vou, disse Kuzina. Ela só estava interessada se fosse por diversão. Não, está relacionado ao plano Olho da Lua de Madara. Livrar-se de Iko era tecnicamente parte do plano. Afinal, sem Liko, o plano seria difícil de executar. Se Iko não morresse, Nagato nunca se tornaria o vilão que foi na história original. Nesse caso, não estou interessada. Kuzina desabou sobre a mesa. 5 dias depois, Shin finalmente recebeu a notícia de que Obito havia colocado seu plano em ação. Anzu e Danzo agora trabalhavam juntos para lidar com Akatsuki. Shin levou Konan e Mei Terumi com ele.
Conan queria ir com Shin, e Meiterumi queria ver o mundo. Shin, volte logo, disse Mikoto, acenando em despedida. Talvez eu volte hoje. Não vai demorar muito. Shin usou Yomotsu Irazaka para se teletransportar para a Terra da Chuva com Conan e Meiterumi. Shin-sama, você finalmente chegou. Zetsu correu respeitosamente. O que é aquilo? Tem duas faces. É mesmo humano? Me encarou Zetsu, surpresa. Ela tinha razão em desconfiar. Zetsu não era humano. Embora você tenha vindo com Shin-sama, por favor, seja educado, disse Zetsu negro, um pouco descontente. Ah? Zetsu negro, você tem algum problema com isso? Shin encarou Zetsu negro, fazendo-o tremer. Não, não. Zetsu negro recuou imediatamente. Parecia que Shin estava protegendo seus companheiros. Ele teria que tomar cuidado. Obito também estava lá. Ele franziu a testa ao ver Conan e Meiterumi. Quanto menos pessoas soubessem sobre o plano Olho da Lua, melhor. Porque Shin trouxe duas mulheres com ele. Ele queria questionar Shin, mas considerando a força dele, decidiu permanecer em silêncio. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.